Olá, estudantes do 7º ano A, professora Juraci de Ciências. Passando rapidinho para explicar para vocês o que tem na nossa apostila, tá? E como devem ser realizadas as atividades. Durante a semana, a professora vai estar postando um vídeo também na plataforma como aqui, falando mais detalhado sobre o conteúdo, explicando mais detalhado sobre o conteúdo, tá? A professora vai colocar mais 2 vídeos, parte 1 e parte 2, tá? Hoje, agora, a professora vai explicar como devem ser realizadas as atividades na apostila. Essa primeira parte não tem nada, só simplesmente orientação, a metodologia que eu vou estar utilizando, o conteúdo do mês, tá? Que são máquinas, história e funcionalidade, surgimento das máquinas, o conhecimento das máquinas, o ser humano, a máquina e a tecnologia. As habilidades são a 01, 03 e 06, tá? Na primeira aula 1 e aula 2, nós vamos falar sobre os momentos históricos e os avanços científicos e tecnológicos das máquinas, tá? Nós vamos falar um pouquinho da máquina no tempo, tá? A invenção da máquina a vapor e a história dela, tá? Tudo isso aqui é um pouquinho da história, como ela foi sendo inventada, né? Em 1698, a máquina de Héron, né? A primeira máquina a vapor de interesse industrial, tá? Depois ela vai mudando, depois vem Thomas, né, o inglês Thomas, 1712, depois 1765 vem James, e assim vai mudando, né? Aí vem o cavalo a vapor, em 1804 a máquina a vapor foi utilizada para locomoção, tá? Vem todo um texto que a professora colocou aí para facilitar o trabalho de vocês. Hoje em dia os motores dos automóveis são de combustão interna. Aí vem sobre a Revolução Industrial, né, os principais marcos históricos da Revolução Industrial, né, a primeira, a segunda industrial, a terceira e a quarta Revolução Industrial, que é a ampliação da internet como meio de interligar setores, produtos, indústria e comércio. Tá? E a Revolução atual, ainda em desenvolvimento, iniciada aí por volta do ano 2000. Aí agora é com você. Você vai utilizar o texto para estar respondendo a questão 1, né, 2, 3 e 4, né? A professora pulou uma aqui, tá? E observar essa imagem aqui, tá? Abaixo, que retrata o avião e o robô de automação, que mudanças ocorreram na sociedade por causa dessas máquinas, tá? Na aula 3, 4 e 5 são máquinas e as máquinas e o cotidiano, continuando sobre máquina, tá? Nós vamos falar um pouquinho no texto sobre máquina, a importância das máquinas no nosso dia a dia, tá? E você tem um texto aqui para você realizar a leitura, tá? E o experimento 1, a construção de um modelo de máquina simples, que é a polias e gangorras, tá? Aí você vai trabalhar um pouquinho, a proposta das atividades a seguir será de construção de um modelo de máquina simples para que vocês observem e testem as funcionalidades do sistema que envolve as polias e gangorra, alavanca, para posteriormente realizar os desafios. Para isso, leia os procedimentos e siga as instruções, né, do professor, que no caso eu coloquei aqui embaixo. É importante organizarem, né, em grupo, mas se nós estivéssemos em sala, mas não precisa, é individual, tá? Será necessário registrar todas as etapas, tá, gente? Seja por meio de descrição, desenho ou esquema, tá? Ou mesmo um vídeo que você vai montar. O objetivo do experimento, tá? É para que vocês possam ter uma relação, né, de como eram os primórdios da humanidade, tá? Desafio: montar, mostrar de que modo as polias podem ser utilizadas no dia a dia, minimizando o esforço físico, tá? Pense em algum projeto que possa auxiliar em uma ação na sua escola ou residência e justifique em seu caderno. Materiais para a realização dessa atividade prática, tá? 2 lápis, ó. Caso de espessura do lápis seja menor do que do orifício do carretel, pode-se utilizar um tubo de caneta, tá? Carretel tipo de linha 10, daquele grosso, tá? Para empinar pipa. Linha tipo 10. 20 moedas da mesma massa ou 20 peças pequenas da mesma massa, não precisa ser moeda, tá, gente? Pode ser qualquer objeto que você tenha no mesmo tamanho, no formato de uma moeda. 2 copinhos descartável pequeno e fita adesiva, tá? Procedimento, presta atenção, lá tem o material e aqui é o procedimento, como se você estivesse fazendo um bolo.
Encaixe os dois lápis no carretel de forma que se encontre no centro do carretel, tá? Você vai enfiar um lápis de um lado do outro. Aqui embaixo, a professora colocou o esquema de como deve ficar a sua polia, tá? E eu quero, muito importante, que vocês ou gravem, tá? Ou vocês tirem foto. É importantíssimo vocês fazerem essa atividade, gente, porque é super fácil, linha, tá? Carretel é super fácil de se encontrar, você compra em qualquer lugar, tá? O carretelzinho de linha. A linha pode ser a própria linha do carretel, tá? Não precisa ser muito pesada, é muito forte, resistente, tá? Copinho descartável, tá? 2 copinhos descartáveis e a fita adesiva, tá? Então, assim, eu dou o passo a passo aqui para vocês fazerem, tá? De como montar, e também eu coloco abaixo um esquema de como que ele vai ficar. Esse aqui é a mesa, aqui é as linhas que você vai prender nos 2 lápis, aqui é lápis, tá? Aqui é a linha que você usou para prender aqui na mesa, aqui é a linha também que você vai prender na mesa com a fita adesiva. Esse aqui é o carretel de linha, tá? E os copinhos descartáveis que você enrolou a linha do carretel aqui. E as moedas para colocar o peso. Então, como era, tá? Esquema geral da montagem que a professora colocou, tá? E você vai registrar em seu caderno as principais considerações e opções realizadas durante a construção do modelo de polia, o registro do projeto para o desafio proposto. A partir dos registros feitos no caderno e do que você aprendeu com a elaboração do desenvolvimento da atividade sobre polia, responda as seguintes questões, tá? Que função é desempenhada pela polia? Comente, tá? Você vai escrever. Que resultado poderão ocorrer quando se aumenta o número de polia utilizada para desempenhar uma determinada função? Aqui é a A e a B. Vocês viram que tem diferença. Então, eu quero que vocês observem, tá? Se possível, grave um vídeo ou então tire foto e envie para a professora, tá? E aí, além de responder essas 2 questões. No experimento 2, gente, tá? Vocês vão fazer uma gangorra, tá? É importante que vocês realizem essas atividades, gente, porque é uma coisa que faríamos dentro da sala de aula, mas como não temos, vocês tentem realizar em casa, tá? Pode, se você não tem o material que a professora está falando, pode usar qualquer outro que dê para fazer uma polia, tá? E para facilitar, eu coloquei até o desenho aí, tá? Essa é a prática, tá, gente? O intuito de demonstrar a ação da força e das distâncias que se combina para produzir ou evitar rotação. Grave um vídeo, gente, com o trabalho de vocês, que depois a professora vai estar colocando esses trabalhos de vocês na internet, na página do YouTube da professora, tá? Então, tentem gravar o vídeo, tá? Ou tirar foto. Materiais para a utilização da atividade prática, tá? Uma régua, ó, super fácil, tá? De preferência de 30 centímetros, tá? Visível, uma régua transparente, tá? Uma borracha, certo? E 3 ou 4 moedas do mesmo tamanho, tá? Procedimento: coloque a borracha em cima, a professora colocou aqui, ó. Isso aqui é a mesa, tá? O eixo de rotação, a régua e as moedas, tá? Aí vocês vão ver. É uma gangorra, tá? Aí você coloca a borracha em cima da superfície reta com uma mesa, apoia a régua em cima da borracha, ajeite até que ela fique bem na horizontal. Coloque uma moeda numa ponta da régua e observe o que acontece. Depois coloque a moeda na outra ponta da régua e observe o que acontece, tá? Apoie uma ou mais moedas em cima de uma mesma moeda sobre a régua, tá? Empurre as 2 ou 3 moedas na direção da borracha até a régua entrar em equilíbrio. Aí, após a realização do experimento, registre a observação, tá, no seu caderno. Onde tiver grupo, vocês esquecem, tá? Aí você vai responder essas questões. Se colocarmos 2 ou mais moedas, tá, é sobre o desafio ali, tá? E aí, desafia você a pensar a seguinte questão: ao depararmos com uma porta sem maçaneta, em qual local da porta é recomendável aplicarmos a força de nossas mãos para abri-la ou fechá-la? Justifique sua resposta, tá? Relacionando com o experimento. Na aula 6 e 7, nós vamos falar sobre propagação de calor, tá? E eu coloquei um texto aqui para você e você vai, tá,
registrar aqui no seu caderno a compreensão inicial sobre o significado de calor e o significado de temperatura. Na aula 8 e 9, nós vamos falar sobre calor, temperatura e sensação térmica. Tá? Calor, temperatura, sensação térmica, a professora colocou aqui a definição, tá? E aí vem a sensação térmica, a questão 1, tá? Para vocês responder. E esse aqui eu gostaria que vocês gravassem um vídeo ou vocês tirassem foto de vocês realizando, tá? Porque é um exercício físico. Vamos lá, fique em pé e se movimente. Inicie uma caminhada lentamente, você vai fazer, tá? Alongando seus músculos, aí você vai alongar os músculos. Permaneça nesse movimento por cerca de 2 minutos, tá? Vai andar e alongar os músculos, andar e lentamente, tá? E alongar os músculos por mais ou menos 2 minutos. Aí você sente alguma diferença em seu corpo? Está sentindo calor ou não? Tá? Então você vai registrando. Na sequência, acelere o passo e corra em círculo. Aí você vai acelerar o passo e vai correr em círculo, tá? Por cerca de uns 3 minutos. Pare e repita as perguntas anteriores, tá? Tá sentindo calor ou não? Aí na letra C, repita o movimento inicial de caminhada mais lenta e relaxe o corpo e tome um pouco de água. Agora leia o texto abaixo. Aí você fez todo, se registra ali. Agora você vai ler o texto abaixo aqui, tá? E vai fazer aqui a atividade, tá? Hora de investigar. Biblioteca ou laboratório de informática. Investiga qual a temperatura ideal para o funcionamento do corpo humano. 2. Por que o corpo não funciona bem se ultrapassar essa temperatura? 3. Qual o mecanismo de defesa acionado se a temperatura normal do corpo é ultrapassada? Descreva esses mecanismos. 4. Essa temperatura é padrão para todos os animais? Como classificamos animais por suas temperaturas padrão? Isso aí tudo você vai pesquisar e vai enviar para a professora. Então, super fácil a nossa atividade. Nós temos 2 experimentos e uma pesquisa bem legal para vocês fazerem. Gravar um vídeo, fazer o relatório e enviar para a professora, tá? Beijos, fiquem com Deus. A professora, se precisar de ajuda, ligue, manda um recadinho que a professora ajuda vocês, tá? Fiquem com Deus. Tchauzinho.